Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso aconteceu depois que o Acordo de Minsk foi sabotado por 7 anos. A Rússia decidiu invadir e impor a neutralidade pela força. Neste vídeo, porém, apresentarei evidências de como, principalmente, os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram as negociações seguintes em Istambul, em abril de 2022, a fim de criar uma guerra prolongada em que pudessem usar os ucranianos para lutar e enfraquecer a Rússia como rival estratégico. Estou bem ciente de que esse é considerado um argumento controverso, mas também devemos perguntar por que ele é considerado controverso. Ou seja, os Estados Unidos têm uma estratégia hegemônica em que sua segurança se baseia na ideia da dominação perpétua dos Estados Unidos. A expansão da OTAN é, em grande medida, um instrumento voltado para esse fim. Para manter a hegemonia, os Estados Unidos buscam enfraquecer centros de poder rivais, sendo a Rússia um deles. Então, por que é difícil, ou até controverso, argumentar que a estratégia dos Estados Unidos visa preservar a primazia global, em vez de ser uma espécie de anistia internacional com armas nucleares que apenas busca defender a democracia e a liberdade de outros povos? Posso estar enganado ao dizer que a OTAN pretende lutar até o último ucraniano, mas ao menos deveríamos abordar as evidências da sabotagem do Acordo de Istambul, o que não é permitido na mídia, pois tende a desestabilizar a narrativa da guerra. Mas, novamente, essas evidências não podem ser refutadas, e ainda assim não fazem realmente parte do discurso. Então, só para deixar muito claro o propósito deste vídeo, não se trata de uma declaração de apoio à invasão, nem de uma tentativa de legitimá-la, ou de sugerir que a Ucrânia não tem o direito de se defender. O objetivo deste vídeo é simplesmente sustentar o argumento de que há evidências esmagadoras de que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram as negociações em Istambul para usar os ucranianos como intermediários na luta contra a Rússia. Agora, isso é importante para entender por que temos uma guerra, por que ela não terminou há 4 anos e o que é necessário para realmente pôr fim a ela. Então, o que aconteceu antes das negociações em Istambul? Vamos começar do começo. No dia seguinte à invasão russa da Ucrânia, em 25 de fevereiro de 2022, o presidente Zelensky já havia confirmado, e cito, "Hoje ouvimos de Moscou que eles ainda querem conversar. Eles querem falar sobre o status neutro da Ucrânia. Não temos medo de discutir o status neutro." No dia seguinte, o segundo após a invasão, em 26 de fevereiro de 2022, Zelensky reafirmou novamente sua disposição de negociar a neutralidade da Ucrânia. Ele disse, se for possível conversar, as conversas devem acontecer. Se em Moscou dizem que querem realizar negociações, inclusive sobre o status de neutralidade, não temos medo disso. Podemos conversar sobre isso também. No dia seguinte, em 27 de fevereiro, o terceiro dia após a invasão, Moscou e Kiev anunciaram que realizariam negociações de paz, sem pré-condições. Então parecia que essa poderia ser uma guerra extremamente curta. E aqui está o meu ponto. Se a minha tese estiver correta, de que o objetivo é usar a Ucrânia como um intermediário. Então não se quer encerrar a guerra e restaurar a neutralidade da Ucrânia depois de passar anos construindo um grande exército por procuração para enfraquecer um rival estratégico. Então vejamos o que aconteceu nesses mesmos dias do lado da OTAN. Bem, em 25 de fevereiro de 2022, no primeiro dia após a invasão russa, depois que Zelensky havia concordado em discutir a neutralidade, o porta-voz dos Estados Unidos, Ned Price, anunciou que Washington rejeitava negociações de paz sem pré-condições, insistindo que os Estados Unidos só poderiam aceitar a diplomacia depois que a Rússia se retirasse da Ucrânia. Nas palavras de Ned Price, abre aspas, agora vemos Moscou sugerindo que a diplomacia ocorra sob a mira de uma arma. E ele prosseguiu. Se o presidente Putin está realmente comprometido com a diplomacia, ele sabe o que pode fazer.
Deve interromper imediatamente a campanha de bombardeios contra civis, ordenar a retirada de suas forças da Ucrânia e indicar de forma muito clara e inequívoca ao mundo que Moscou está disposta a reduzir as tensões. Ouvimos no dia 26 de fevereiro, o segundo dia após a invasão, o ministro das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey, que escreveu no Daily Telegraph, novamente no segundo dia, sobre Putin. Seu fracasso deve ser completo, a soberania ucraniana deve ser restaurada, e o povo russo deve ser capacitado a ver o quanto ele pouco se importa com eles. Ao mostrar isso a eles, os dias de Putin como presidente certamente estarão contados, e o mesmo acontecerá com os da elite cleptocrática que o cerca. Ele perderá o poder e não poderá escolher seu sucessor. Então já vimos, desde o segundo dia, que o objetivo da guerra havia se tornado a mudança de regime. Depois, em 27 de fevereiro, o terceiro dia da invasão, o mesmo dia em que Rússia e Ucrânia anunciaram que realizariam negociações de paz, a União Europeia aprovou 450 milhões de euros em ajuda militar, o que também reduziria os incentivos para negociar com Moscou. No dia seguinte, em 28 de fevereiro, o porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson declarou, e cito, "As medidas que estamos introduzindo, que grande parte do mundo está introduzindo, têm como objetivo derrubar o regime de Putin, apenas para deixar claro que se tratava de uma questão de mudança de regime." Em seguida, em março de 2022, quando estavam prestes a começar as negociações entre ucranianos e russos, o porta-voz dos Estados Unidos, Ned Price, foi questionado se o país apoiaria o acordo negociado que Zelensky estava propondo. Price respondeu, cito, "Esta é uma guerra que de muitas maneiras é maior do que a Rússia, é maior do que a Ucrânia. Estão em jogo princípios que precisam ser mantidos." E ele prosseguiu sugerindo que isso tinha mais a ver com a ordem mundial e com as regras que os Estados Unidos precisavam manter. Portanto, novamente, o principal objetivo não era encerrar a guerra na Ucrânia na mesa de negociações. O secretário de Defesa dos Estados, Lloyd Austin, também descreveu o objetivo dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia como o de enfraquecer um rival estratégico, dizendo, abre aspas, "Queremos ver a Rússia enfraquecida, a ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia. Assim, a Rússia já perdeu muitas capacidades militares e grande parte de suas tropas, francamente, e queremos que ela não tenha a capacidade de reproduzir rapidamente essa força." To very quickly reproduce that capability. We had even more direct language coming from Leon Panetta, a former CIA director. Tivemos uma linguagem ainda mais direta de Leon Panetta, ex-diretor da CIA, que afirmou em março de 2022, "Estamos envolvidos em um conflito aqui. É uma guerra por procuração com a Rússia, quer admitamos ou não. A maneira de obter vantagem é, francamente, entrar e matar russos." Ainda assim, na mídia, a narrativa continuava sendo de que tudo isso dizia respeito à democracia e à soberania da Ucrânia. Mais evidências surgiram em 22 de março de 2022, quando Niall Ferguson publicou uma reportagem na Bloomberg. Ele citou fontes dos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido e concluiu que a preferência naquele momento era por estender o conflito e, assim, fazer Putin sangrar, já que o único desfecho possível agora é o fim do regime de Putin. Vemos, repetidas vezes, declarações de vários países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, de que esta é uma oportunidade para buscar uma mudança de regime em Moscou. Então, por que ter pressa em acabar com a guerra? Para reforçar ainda mais esse ponto, temos ninguém menos que o presidente Zelensky, em 27 de março de 2022, concedendo uma entrevista a The Economist. Nessa entrevista, ele disse, e aqui vai uma citação direta, "Todos têm interesses diferentes. Há aqueles no Ocidente que não se importam com uma guerra longa, porque isso significaria esgotar a Rússia, mesmo que isso implique a ruína da Ucrânia e custe vidas ucranianas." Acho que cada um tem interesses diferentes.
E no Ocidente, há aqueles que querem que esta guerra se prolongue, porque isso significaria a ruína da Rússia, mas às custas da Ucrânia. Ainda assim, russos e ucranianos se reuniram em Istambul para negociar o fim da guerra. The Russians and Ukrainians met in Istanbul to negotiate an end to the war. Great progress was made, and they were even close to. Grandes avanços foram feitos, e eles chegaram até mesmo perto de um acordo. Foi então que os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram o processo, em grande parte por meio de Boris Johnson, que foi a Kiev e disse aos ucranianos exatamente o que os Estados Unidos e o Reino Unido não fariam, e isso era apoiar qualquer acordo de paz antecipado. Segundo a mídia ucraniana, Boris Johnson foi a Kiev e transmitiu a seguinte mensagem, conforme relatado pelo Ukrainska Pravda. O primeiro ponto era que Putin é um criminoso de guerra e deve ser pressionado, não negociado. O segundo era que mesmo que a Ucrânia estivesse pronta para assinar algum acordo de garantias com Putin, o Reino Unido e os Estados Unidos não estavam. Alguns questionaram se isso realmente aconteceu e até que ponto Boris Johnson, de fato, queria manter a guerra em andamento. Bem, poderíamos analisar os próprios comentários de Boris Johnson. Por exemplo, no final de junho de 2022, ele fez uma declaração em um discurso. Ele disse, abre aspas, agora não é hora de se acomodar e incentivar os ucranianos a aceitar uma paz ruim. Em vez disso, Boris Johnson defendeu o que chamou de resistência estratégica, que é uma forma elegante de dizer uma guerra longa. Da mesma forma, em dezembro de 2022, Boris Johnson publicou um artigo de opinião no The Wall Street Journal, argumentando contra qualquer negociação. Ele disse, abre aspas, a guerra na Ucrânia só pode terminar com a derrota de Vladimir Putin. Mais tarde, o chefe do partido político de Zelensky e líder da delegação ucraniana em Istambul, David Arachamia, disse em uma entrevista que as negociações tratavam principalmente de restaurar a neutralidade da Ucrânia. E então ele disse, e isso é uma citação direta, que Boris Johnson foi a Kiev e disse que eles não assinariam nada com eles de forma alguma e que era para simplesmente ir à guerra. Essa foi a contribuição de Boris Johnson. As negociações ocorreram em 2022, a Turquia atuou como mediadora em Istambul e o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett também desempenhou um papel de apoio. Então vamos ver como eles avaliaram as negociações. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, argumentou que a Rússia queria encerrar a expansão da OTAN e estava disposta a fazer, citando, enormes concessões para alcançar isso. Ele também argumentou que Zelensky havia aceitado os termos de neutralidade. Nas palavras de Bennett, ambos os lados queriam muito um cessar-fogo. No entanto, ele prossegue explicando que o Ocidente bloqueou o acordo de paz porque houve, segundo ele, uma decisão do Ocidente de continuar atingindo Putin. Essa era a ideia geral. Eles treinaram centenas de milhares de ucranianos, os armaram e agora havia uma oportunidade de usar esses ucranianos para enfraquecer a Rússia, um rival estratégico. Por que os Estados Unidos e o Reino Unido concordariam com qualquer acordo de paz em que a Ucrânia se tornasse neutra? Mais uma vez, dificilmente é uma conspiração. Simplesmente não faz sentido. Mas também podemos olhar para o lado turco. O que os negociadores turcos disseram sobre o que aconteceu em Istambul? O ministro das Relações Exteriores da Turquia disse, e cito, após as negociações em Istambul, não achávamos que a guerra duraria tanto. Mas depois da reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN, tive a impressão de que havia, entre os Estados-membros da OTAN, aqueles que queriam que a guerra continuasse. Que a guerra continuasse e a Rússia enfraquecesse. Eles não se importam muito com a situação na Ucrânia. Essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores da Turquia. Também podemos ouvir o vice-presidente do partido político de Erdogan, que confirmou que Zelensky estava pronto para assinar o acordo de paz antes da intervenção dos Estados Unidos e do Reino Unido.
Em suas palavras, abre aspas, esta guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra entre a Rússia e o Ocidente. Ao apoiar a Ucrânia, os Estados Unidos e alguns países da Europa estão iniciando um processo de prolongamento desta guerra. O que queremos é acabar com esta guerra. Alguém está tentando não acabar com a guerra. Os Estados Unidos veem o prolongamento da guerra como algo de seu interesse. Também podemos olhar para o lado ucraniano, onde o embaixador ucraniano, Shali, que participou das negociações, disse posteriormente, abre aspas, estivemos muito perto de encerrar nossa guerra com um acordo pacífico. Ele prossegue dizendo que Putin tentou fazer tudo o que era possível para chegar a um acordo com a Ucrânia. Ele acrescenta que chegaram ao que chamou de um compromisso muito real. Também ouvimos comentários semelhantes de outras pessoas, como o general aposentado Harold Kujat. Ele é ex-chefe das Forças Armadas da Alemanha e também foi presidente do Comitê Militar da OTAN, que é o cargo militar mais alto da organização. Ele confirmou não apenas que a OTAN ajudou a provocar essa guerra, mas também que Boris Johnson sabotou as negociações de paz para travar uma guerra por procuração contra a Rússia. Ou seja, para enfraquecer a Rússia usando os ucranianos. Agora, um após o outro, líderes americanos também começaram a elogiar a brilhante diplomacia de usar os ucranianos para enfraquecer a Rússia, o que então permitiria aos Estados Unidos voltar a se concentrar em enfrentar a China. Vimos o general americano Keith Kellogg argumentar, em março de 2023, que citando, se você pode derrotar um adversário estratégico sem usar tropas americanas, está no auge do profissionalismo. Depois, tivemos Mitt Romney, que argumentou que enviar armas para a Ucrânia foi, citando, o melhor gasto em defesa nacional que já fizemos. E por que ele disse isso? Bem, porque gastaram uma quantia relativamente pequena de dinheiro e não estavam perdendo vidas americanas na Ucrânia. Ouvimos comentários semelhantes de Mitch McConnell. No entanto, ele argumentou que os Estados Unidos não deveriam se deixar levar pelo idealismo, dizendo que, abre aspas, as razões mais básicas para continuar ajudando a Ucrânia a enfraquecer e derrotar os invasores russos são frios, duros e práticos interesses americanos. Todos sabemos que a luta da Ucrânia para retomar seu território não é nem o começo nem o fim da competição estratégica mais ampla do Ocidente com a Rússia de Putin. Também ouvimos o senador Richard Blumenthal argumentar que estamos obtendo um bom retorno sobre nosso investimento na Ucrânia, porque por menos de 3% do orçamento militar do nosso país, conseguimos permitir que a Ucrânia reduzisse pela metade a força militar da Rússia. Por fim, temos também Lindsey Graham, que entrou argumentando, gosto do caminho estratégico que estamos seguindo aqui. Enquanto ajudarmos a Ucrânia com as armas de que precisam e com apoio econômico, eles lutarão até a última pessoa. Agora, em 2024, ficou evidente que a OTAN não conseguiu usar os ucranianos para esgotar a Rússia, e de fato, que a Rússia estava vencendo. Nesse momento, Boris Johnson declarou o seguinte, se a Ucrânia cair, será uma catástrofe para o Ocidente. Será o fim da hegemonia ocidental. No entanto, também vimos que em todas as guerras, os europeus argumentaram que a diplomacia é a ferramenta mais importante para encerrar um conflito. Ou, melhor dizendo, em todo conflito que não seja travado pelos próprios europeus. No entanto, desta vez, os europeus boicotaram a diplomacia por 4 anos, e em vez disso, o secretário-geral da OTAN proclamou que as armas são o caminho para a paz. Então, como podemos explicar essa mudança quando era evidente que os russos queriam um acordo? O que você espera que aconteça se provocar uma guerra que o oponente, a Rússia neste caso, considera uma ameaça existencial? Isso significa que os russos não vão e não podem recuar. Em seguida, suspende-se toda a diplomacia para buscar um fim pacífico e afirma-se que a única maneira de acabar com a guerra é enviar armas e mais ucranianos para a linha de frente. Isso
não é uma receita para a paz. This is not a recipe for peace. This is a recipe for a proxy war where we fight. Esta é uma receita para uma guerra por procuração, na qual lutamos por meio dos ucranianos. Portanto, reconhecendo o fracasso das negociações de Istambul, é importante buscar a paz. Nossos governos e seus porta-vozes na mídia sempre partem do mesmo pressuposto. Devemos apoiar a Ucrânia. Devemos estar ao lado da Ucrânia. E nisso, eu concordo plenamente. Devemos apoiar a Ucrânia, mas a forma como se apoia a Ucrânia significa como se obtém o melhor acordo possível para a Ucrânia. 4 anos atrás, isso teria acontecido em Istambul. E claro, 7 anos antes disso, poderíamos ter realmente implementado o Acordo de Minsk em vez de sabotá-lo. Mas o que fazemos hoje? 4 anos após o início dessa invasão, agora trata-se de conseguir o melhor acordo possível. Apoiar a Ucrânia não deve significar caçar ucranianos, arrancá-los de suas casas e enviá-los para a linha de frente para lutar até o último homem, na esperança de enfraquecer a Rússia como rival estratégico da OTAN. A cada dia que essa guerra continua, os ucranianos perdem mais homens, mais infraestrutura e mais território. Então, ainda vamos fingir que o objetivo dessa guerra foi ajudar a Ucrânia, quando as evidências mostram de forma esmagadora que o verdadeiro propósito é usar os ucranianos para enfraquecer a Rússia.